Alguém aí já parou para pensar no que define a duração de um curso de faculdade aqui no Brasil? Pois é, não é aleatório não. Existe tipo um código, sabe? Um verdadeiro DNA por trás de cada diploma, que dita toda a jornada acadêmica. E hoje a gente vai decifrar esse código juntos. Então, respondendo àquela pergunta, por que não existe engenharia em 2 anos? A resposta é bem simples, porque não pode. E olha, não é por birra da universidade, não. Existe toda uma lógica, um regulamento oficial que impede que um curso seja, bom, raso demais, entende? Tem todo um sistema por trás disso e é exatamente esse sistema que a gente vai desvendar agora. Bom, para colocar ordem na casa, ou melhor, no ensino superior, existe o que a gente pode chamar de um livro de regras oficial. É esse documento que garante que um diploma, sei lá, de engenharia tem o mesmo peso, o mesmo valor, não importa se foi tirado no sul ou no nordeste do Brasil. A ideia é ter um padrão de qualidade que todo mundo reconhece. E que livro de regras é esse? Tá aqui, ó. É a Resolução número 2 de 2007 do Conselho Nacional de Educação. Esse é o documento-chave que a gente vai mergulhar hoje. Pensa nela como a espinha dorsal de tudo. É ela que define, preto no branco, o tempo e o esforço mínimos que alguém precisa dedicar para conseguir um diploma de bacharelado no país. Mas por que essa padronização toda? Para que serve isso? É simples. Imagina só, um diploma de administração lá do Rio Grande do Sul tem que significar a mesma coisa, o mesmo nível de preparo que um diploma tirado lá no Amazonas. Essa regra é, no fim das contas, a garantia de que a qualidade e o rigor são levados a sério no país inteiro. Beleza, já entendemos o porquê. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? A base de tudo, gente, está na contagem do tempo. A resolução começa estabelecendo um pilar, um ponto de partida para todos os outros cálculos. E esse ponto de partida é um número, 200, é isso mesmo. A resolução diz que toda universidade é obrigada a oferecer, no mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico de verdade por ano. Não pode ser 199, 200. Esse é o alicerce, a base onde todo o resto da estrutura do curso vai ser construído. Ok, partindo desses 200 dias por ano, a gente chega no conceito mais importante de todos, a famosa carga horária total. Cada curso, não importa se é direito, psicologia, biologia, cada um tem um número total de horas que o estudante precisa cumprir. É essa métrica, essa quantidade de horas que vai definir praticamente tudo sobre a graduação. E agora vem a parte mais legal, que é ver como esse montante de horas vira aquilo que todo estudante quer saber. Quantos anos eu vou levar para me formar? Pois é, existe uma conversão direta. Vamos ver como ela funciona. Olha só essa tabela. Ela deixa a regra super clara, né? É uma relação direta. Pega um curso aí, por exemplo, com uma carga entre 3.600 e 4.000 horas, o que é o caso de muitas engenharias. O que a regra diz? Mínimo de 5 anos de duração. Agora, olha lá embaixo, medicina, com suas gigantescas 7.200 horas. O tempo mínimo sobe para 6 anos. É pura matemática, não tem para onde correr. Então, resumindo a ópera, o processo é esse. Primeiro passo, o MEC e os conselhos de cada área definem a carga horária total para um curso. Passo 2, aquela tabela que a gente viu entra em campo e pronto. Ela define o tempo mínimo que vai levar para terminar a faculdade. É uma lógica bem direta, sem muito espaço para invenção. Claro que a faculdade não é só sala de aula, né? E aí fica a pergunta, e os estágios? E aquelas atividades complementares como palestras, cursos, elas entram nessa conta da carga horária? A resposta é sim, mas com uma regra bem específica, que na verdade é um limite. E o ponto-chave é esse aqui. Juntando estágios e todas as outras atividades complementares, o total não pode passar de 20% da carga horária do curso. 80%, ou seja, a maior parte do tempo, tem que ser dedicada às disciplinas, ao conteúdo principal. E por que esse limite? É para garantir que o diploma seja, antes de tudo, uma formação acadêmica sólida e não só um treinamento prático para uma função. A divisão, então, fica bem clara. De um lado, as disciplinas, que são o coração do curso, a base teórica e prática. Do outro, os estágios e as atividades, que são super importantes, claro, mas que a regra enxerga como um complemento e não como a parte principal da formação. Certo, mas quem é que fiscaliza isso tudo? Quem garante que as regras estão sendo seguidas? Bom, a própria resolução joga essa responsabilidade, e ela é bem grande, no colo das universidades. As faculdades têm uma lista de deveres bem clara.
Elas precisam deixar tudo isso registrado nos seus documentos oficiais, os chamados projetos pedagógicos. Também tem que definir não só o tempo mínimo, mas o máximo para alguém se formar. E o mais importante, elas sabem que vão ser avaliadas pelo governo com base nessas regras. Ou seja, é um sistema de cobrança e verificação que não para. No final das contas, o grande recado é esse aqui. Toda essa regulamentação existe para uma coisa, para que o diploma tenha um peso real, um valor que seja reconhecido em qualquer lugar, seja no mercado de trabalho ou na vida acadêmica. De certa forma, é um jeito de proteger o valor do esforço de cada estudante. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Esse modelo que foi pensado lá em 2007, super focado no ensino presencial, será que ele ainda responde a tudo que a gente precisa hoje, na era do ensino online, das carreiras que mudam o tempo todo? Fica aí a questão no ar. Como é que a gente equilibra essa busca por um padrão de qualidade com a necessidade de ser mais flexível, mais inovador, pensando no futuro da educação?